Muito obrigado, Oscar, pelo convite. Primeiramente, queria dizer que a minha tarefa aqui é hercúlea, viu, Oscar? Porque a via anterior tem mais de 60 anos de história. E o que a gente tem até então, para comparar, era as técnicas de descompressão apenas, que é a laminoplastia ou a laminectomia. As fusões mais sólidas, mais robustas, com instrumentação, C2 até T2, ela ganhou corpo de 10 anos para cá. Então, a gente está comparando uma história de 60 anos com uma história de 10 anos. E toda a literatura que foi apresentada aqui pelo Dr. Jerônimo, meu oponente, a DOC, ele citou justamente trabalhos que comparam a via anterior com a laminoplastia e a laminectomia. Mas eu vou mostrar que a gente pode andar juntos, e não de forma secundária. Então, tudo era muito empírico, né? Tudo era muito empírico. A gente usava muito aqui a via anterior, porque é mais fácil. E realmente é mais fácil. É mais fácil a via anterior. É uma via natural, né? A posição do paciente é mais fácil. Só que quando a gente começou a operar pessoas mais velhas, então, depois que quando começamos a operar pessoas mais velhas, e passou-se muito a estudar a questão da disfagia e da disfonia no idoso. É uma questão relevante. Eu tive, o ano passado, 2 pacientes que realmente fizeram broncoaspiraram após cirurgias por via anterior longa em idosos. Isso se deve porque a gente só se preocupava com a lesão do nervo laringeu recorrente. Mas o nervo laringeu superior, ele está sendo cada vez mais estudado e ele é extremamente importante na mobilidade esofagiana e também na disfonia. Então, é um grande problema hoje nesses idosos que a gente opera essas deformidades, é a disfagia e a disfonia. Então, a coisa deixou de ser empírica com os estudos que vieram sobre o alinhamento sagital, sobre a biomecânica cervical. Eu queria falar aqui um pouco sobre eles. Então, os estudos, eles passaram a estudar não só a angulação, através de vários métodos, né, que são esses aí que vocês já têm visto no dia das aulas, o ângulo de Cobb, o ângulo de Harrington, o índice de Chihuahua. Então, são índices que são usados para avaliar a curvatura cervical. E mais importante, não é só avaliar a curvatura cervical, é avaliar também os índices extrínsecos, né? A posição da cabeça se deslocando do eixo sagital. Então, esses indicadores são extremamente importantes para a qualidade de vida. São mais importantes, inclusive, do que a própria angulação da coluna cervical. Existem milhares de critérios hoje em dia. A pessoa vai ficar maluca se for tentar entender todos esses, mas eu elenco aí, principalmente, entender o ângulo da coluna cervical, de lordose, de curvatura, entender o T1 slope, que é muito importante. A gente viu aqui no caso que o colega apresentou, né, o egípcio, como era importante ali. A base daquele caso justamente era entender o T1 slope. E também entender o eixo sagital da coluna cervical. Isso é importante para a qualidade de vida. Então, tem estudos americanos, né, a Virginia vai estar aí amanhã, ela contribuiu muito com isso, mostrando que a lordose ela aumenta com a idade para manter o olhar horizontal. Esses estudos também populacionais foram feitos na Ásia, foram feitos na Europa. A gente tem aí um resumo das principais deformidades cervicais, né? Algumas com equilíbrio sagital preservado ao longo de todo o eixo e outras não só com desequilíbrio sagital, mas também com desequilíbrio de todo o eixo da coluna. Agora vamos falar um pouco da cirurgia em si, comparando a via anterior com a via posterior. Então, eu coloquei esses 3 artigos aqui, que é muito interessante, eu espero que todos possam depois aproveitar para ler, que são 3 artigos em sequência que saíram no Neurosurgery. Faz uma síntese, uma explanação muito bem elencada de todos os temas inerentes à deformidade cervical. Vale a pena ler esses 3 artigos. E então aqui vamos falar quais são os princípios que norteiam a cirurgia da deformidade. Então a gente tem que fazer o quê? Corrigir a deformidade, restaurar o olhar horizontal, descomprimir
as estruturas neurais, obviamente. Temos que ter uma cirurgia que promova uma fusão, uma sólida artrodese, para que essa correção seja mantida. Por isso, viu, Aloysio, você que é defensor da laminoplastia, né? Esse é o problema. A laminoplastia é uma técnica boa para descompressão, mas ela não consegue manter uma artrodese sólida, uma fusão sólida e manter esse equilíbrio, né, da coluna por longo período de tempo. Manter o alinhamento cervical, o equilíbrio sagital e evitar as complicações. Então, o que é que a gente deve entender para planejar, para daí a gente entender qual o melhor, se é anterior ou se é posterior? Em primeiro lugar, presença de compressão neural. Se a compressão ela vem mais anterior, uma grande hernia de disco anterior comprimindo, eu tenho que privilegiar a via anterior, é óbvio, né? Se a coluna é flexível, eu posso usar a via posterior. Eu vou também perceber se tem uma anquilose anterior e posterior. Isso também determina a minha escolha da minha abordagem. A localização da deformidade. Se ela é no centro da coluna, na coluna subaxial, entre C3 e C6, eu posso usar uma via anterior. Mas se eu estou partindo para uma deformidade mais alta, junto à transição crânio-cervical, ou mais baixa, junto à transição cérvico-torácica, eu tenho que pensar na via posterior, porque eu não vou corrigir uma deformidade cérvico-torácica por uma via anterior. Ela vai ter pouca solidez. Então, se eu estou tendo essa instabilidade nas extremidades, eu procuro usar a via posterior. Justamente, então, se além da cirurgia cervical, no meio, há também uma deformidade na transição, eu uso uma via posterior. Se houver uma cirurgia prévia que causou heterogenia, eu posso usar aquela mesma via para tentar corrigir o erro que foi feito na heterogenia. A heterogenia cirúrgica é uma das causas de deformidade. E as condições clínicas, é isso que eu estou falando, os pacientes idosos com dificuldades para a deglutição tendem a complicar com a via anterior. Então, algumas regrinhas básicas para planejar. Vou defender você, Jerônimo, mas também vou ser justo. Então, é o seguinte, se houver uma compressão anterior, vamos escolher a via anterior, né? Se a integridade da via anterior está comprometida por uma deformidade grave, um tumor, uma infecção, eu vou também escolher a via anterior, né? Agora, se ela é flexível e ela é facilmente manipulável pela manipulação dinâmica, eu posso escolher a via posterior. Uma deformidade cifótica mais severa, mais grave, eu tenho que usar várias vias. Se as facetas não estão fundidas, estão livres, eu posso escolher a via anterior. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo o nosso raciocínio. Então, se as duas estão fundidas, tanto as facetas como os discos da coluna anterior, provavelmente eu vou usar as duas abordagens e até mesmo uma tripla via. Então, eu quero mostrar nessa minha palestra sobre a gente tem que usar sempre que for mais útil nessas várias abordagens. As deformidades cifóticas são muito comuns, elas podem ser corrigidas, por exemplo, uma deformidade focal no meio da coluna cervical. Eu posso trabalhar apenas com a via anterior, né? Com a deformidade focal na junção cérvico-torácica, eu prefiro usar a via posterior. E se eu tiver um paciente que, além da deformidade cervical, eu tenho também uma hipercifose dorsal, eu já posso colocar o paciente na posição endecoventral, corrigir primeiro, é uma cirurgia grande, mas é factível, né, fazer uma osteotomia no meio da coluna torácica e depois também fazer a osteotomia na junção cérvico-torácica. Então, tudo isso são fatores que a gente avalia para essa decisão. Então, quais são as principais técnicas? Eu não vou falar de laminoplastia na inonectomia, porque elas não vão corrigir a deformidade, vão apenas descomprimir. Então, basicamente, a gente tem o que fazer, ou uma osteotomia ou uma fusão, ou os dois juntos. Então, o clássico é a instrumentação posterior, né, a fusão, que ela pode ser estendida de uma maneira mais simples, de C3 a T1, ou hoje, de C2 até T2. E essa instrumentação de C2 a T2 é uma instrumentação muito sólida, porque ela pega o pedículo de C2, que é firme, né, e pega pedículos de T1 e T2, que são firmes. Então, você consegue uma construção bem mais sólida com essa técnica.
Então, aqui, ó, tem vários trabalhos sobre isso. Eu vou mostrar o tanto de trabalhos que existe sobre isso, os poucos trabalhos que existem sobre isso, na verdade, é isso que eu queria dizer. Aqui algumas dicas. A gente tem, então, na instrumentação posterior, as possibilidades de colocar de C2 a T2, dessa forma que eu estou explicando aí. Então, por isso, a fusão C2 a T2 é uma construção extremamente sólida. Ela é muito mais sólida do que a construção anterior. Então, para deformidades extensas, a gente tem hoje em dia um armamentário muito importante, que é essa construção C2 a T2. Tem que ter cuidado na hora de estender a coluna, porque na cirurgia posterior, a gente sempre faz uma hiperextensão para corrigir a deformidade. Tem que lembrar sempre em mente que os forames podem estar estenosados e na manobra você levar a um déficit, principalmente o déficit da raiz de C5, que é a raiz mais vulnerável, né, como todos sabem. Então, a gente tem também as opções das osteotomias, tá certo, de Smith-Peterson, e a osteotomia por subtração do pedículo, são bem conhecidas de vocês. Elas se aplicam à coluna cervical, também é outra forma de corrigir. A PSO tem uma grande potência para corrigir deformidades muito complexas, especialmente aquelas da espondilite anquilosante, onde é mais usado. E essa junção cérvico-torácica, ela é propícia para isso, por causa da anatomia. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Aqui é um slide mostrando as várias opções de osteotomias e corpectomias que a gente tem na coluna. Então, hoje em dia, a gente tem um armamentário muito grande e que esse armamentário que a gente tem hoje, ele não mais nos deixa naquela opção, será que eu vou usar a via anterior contra a via posterior? E é isso que eu estou querendo mostrar nessa minha apresentação, que o cirurgião hoje de coluna ele tem que ter o conhecimento das duas vias para usar ela da melhor forma. E não ficar aquela ser bitolado, não, só faço via anterior e acabou-se. Isso aí não existe mais hoje em dia. Né? Então, vamos lá. O que complica mais? Esse aqui é um trabalho interessante, uma meta-análise sobre a via anterior e a via posterior. A via posterior, ela complica, está aí em verde, com paralisia de C5. Enquanto que a via anterior, ela se complica com disfagia, com infecção e até mesmo com fístula licórica nas corpectomias. Mas a mensagem que eu tiro é o seguinte, que as duas podem dar junto, o mesmo paciente pode ter, nessa foto aí, a via anterior e a via anterior combinadas, sem maiores dissabores. E essa mensagem que eu coloco aqui para vocês é que há indicações para ambas as técnicas, sejam elas isoladas ou combinadas. O estudo da biomecânica cervical é importantíssimo ter conhecimento para a gente escolher a melhor das vias e também escolher qual combinação a gente deve usar. Por isso que o cirurgião tem que estar familiarizado com as duas técnicas. E, de um modo geral, as longas instrumentações são melhores realizadas pela via posterior.